Em noite em que o Flamengo apertou o modo banana e Tite teve sua noite de São Paulo, o Flamengo perdeu de virada para o Grêmio e praticamente pode estar dando adeus à luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da polêmica que está sendo gerada sobre esta renovação de contrato de Gabigol. Tudo isso após a nossa vinheta. Roda a vinheta! Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos estar aqui falando um pouquinho sobre o jogo de ontem do Flamengo, uma derrota vexatória desse time do Flamengo, mais uma, né, nessa temporada deprimente do Flamengo, que eu não vejo a hora desse ano de 2023 acabar para ver se em 2024 a gente consiga ver um Flamengo melhor do que foi esse ano, com tantos erros, principalmente dessa diretoria amadora do Landim. Mas a gente vai estar aqui comentando um pouquinho sobre o jogo de ontem e também sobre essa polêmica que está sendo falada aí lá nos bastidores do Flamengo, sobre essa renovação de contrato do Gabigol. Mas antes de falarmos desses assuntos, eu quero pedir de coração mesmo para você que está aí do outro lado me assistindo, deixar teu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo rubro-negro, com aquela sua amiga rubro-negra e tornar-se assinante aqui do nosso canal. Para ser um assinante do nosso canal, é bem simples, basta você clicar aí no cantinho da tela, nesse botão vermelho que está aparecendo aí, caso você esteja me vendo por um computador, ou aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, se você estiver me assistindo por um aparelho de celular, beleza? Deixa de acionar também o sininho da notificação para você receber os novos vídeos do canal. Bom, como eu falei, ontem eu fui dormir muito chateado, porque praticamente o Flamengo jogou fora a única mísera chance que ele ainda tinha de conquista do título do Campeonato Brasileiro. Se ganhássemos ontem, estaríamos 6 pontos atrás do Botafogo. Mesmo que o Botafogo tivesse com um jogo a mais, a gente estaria jogando uma pressão para cima deles terrível. Eles já estariam nos vendo pelo retrovisor. Mas aí, quando a gente acha que esse time do Flamengo ele vai engrenar, aí eles ligam lá o modo banana e acontece o que nós vimos ontem. O Flamengo tomar 3 gols em apenas 10 minutos. E perdeu o jogo. Um jogo que estava totalmente controlado, na mão do Flamengo. Mas aí os nossos jogadores resolveram terminar a partida antes mesmo dela terminar, né? Começaram simplesmente a ligar o modo soneca e ficaram dormindo dentro de campo enquanto o Grêmio corria, né? Ontem ficou provado por A mais B que esses jogadores do Flamengo aí, de fato, eles escolhem qual é o jogo que eles querem correr. Porque domingo passado, no jogo contra o Vasco, nós vimos um time completamente diferente do que vimos ontem. Um time competitivo, um time que estava disputando qualquer pedaço de campo onde estivesse a bola, tá? Disputando ali pau a pau com os jogadores do Vasco. Para ontem, o que nós vimos em campo foi um time sonolento, que não estava nem aí para nada e que pareciam que eles estavam fazendo uma mera obrigação de estarem ali dentro daquele campo jogando, correndo atrás daquela bola. Foi uma coisa patética, horrorosa de se ver. Para variar, o Tite ontem teve a sua noite de Jorge Sampaoli, fazendo um monte de substituição errada, cagou o time completo e aí deu no que deu. Mas, assim, apesar de que eu posso botar a derrota total nas costas do Bruno Henrique, Tite teve sua parcela de culpa também. Mas ninguém está aqui ainda para sentar a navalha no Tite, até porque são só 3 jogos à frente do Flamengo
e ele ainda está conhecendo o time do Flamengo. A grande verdade é essa. Porque uma coisa é você ver o Flamengo jogando pela televisão e a outra coisa é você estar ali no dia a dia do clube. Tá? Bom, e aí, assim, eu queria focar um pouquinho no desempenho de alguns jogadores do Flamengo. Everton Ribeiro, por exemplo, muito mal, entrou de forma muito ruim, apático, não dava combate em ninguém. E aí, assim, eu falei outro dia aqui que eu sou a favor da renovação de contrato do Everton Ribeiro e continuo sendo a favor da renovação de contrato por mais um ano apenas, tá? Agora, não para que ele venha a ser titular. Titular eu já acho que não, tá? Porque eu acho que o Flamengo precisa, o Flamengo necessita de ter um cara para fazer a função do Everton Ribeiro. E ele ser aquela pessoa, aquele jogador que vai entrar no segundo tempo, vai dar uma cadência no jogo, é aquele cara que vai abrir os espaços para o atacante entrar, entendeu? Ser aquela válvula de escape para o time num jogo que tiver encardido no segundo tempo. Não para ele ser titular. Titular, na minha opinião, acho que não dá mais para o Everton Ribeiro. Agora, não só ele, mas tem outro jogador que está jogando no Flamengo por nome. Esse jogador é o Arrascaeta. O Arrascaeta vem jogando por nome no Flamengo. Ele está muito mal, muito mal. É impressionante como um cara na idade do Arrascaeta, um cara de 28 anos, está com uma parte física péssima. Arrascaeta se arrasta dentro de campo. Em vez do nome dele ser Arrasca, devia ser Arrasta. Porque ele se arrasta literalmente em campo. Um cara como Arrascaeta, mal fisicamente como ele está, não tem como esse cara ficar 80 minutos dentro do campo. Ontem ele ficou 83. Não dá para um cara desse continuar dentro de campo 80 minutos. O Arrascaeta foi, um conjunto de nada no segundo tempo. Mas aí o torcedor, bajulador de jogador, né, vai lá votar lá no negocinho da Rede Globo lá e botar lá que o Arrascaeta foi o craque do jogo. No que, gente, que Arrascaeta foi craque? Arrascaeta não vem sendo craque de jogo nem de pelada nesse ano de 2023, me desculpa. Arrascaeta, esse ano de 2023, a gente viveu de alguns lampejos dele. Porque a gente, nos piores momentos que a gente precisou do Arrascaeta, a gente não pôde contar com ele. A gente não pôde contar com o Arrascaeta inteiro para o Mundial de Clubes. A gente não pôde contar com o Arrascaeta inteiro nos Jogos da Libertadores, nos jogos decisivos da Copa do Brasil, tirando aquele jogo de fato contra o Grêmio aqui no Maracanã, que ele fez aquele gol, e o outro contra o Fluminense. Porque fora esses jogos, a gente não pôde contar com o Arrascaeta. Aí se machucou, fizeram das tripas o coração para ver se recuperavam ele para aquele jogo contra o São Paulo, coisa que eu já sabia que não podia contar. E ele já vem passando por esses problemas desde 2021. Ou você que está aí do outro lado me assistindo, esqueceu que na final da Libertadores contra o Palmeiras, o Arrascaeta estava lá, bombadaço. Então a gente precisa, saber o que está acontecendo com o Arrascaeta. Por que ele não se recupera fisicamente? Por que esse cara só vive também no hospital? A gente precisa saber disso. O porquê que isso vem acontecendo. O Bruno Henrique, depois que se falou em renovação de contrato dele, de que ele ia para o Palmeiras e acabou ficando no Flamengo, ele já não vem jogando bem já umas 3 partidas seguidas. Ele não jogou bem contra o Vasco. Me desculpa quem acha que ele jogou bem contra o Vasco, na minha opinião, não jogou. Ontem ele foi horroroso. O Bruno Henrique ontem foi o culpado da derrota do Flamengo. 2 gols do Grêmio saíram por causa do Bruno Henrique. Tá? Mas não tem só eles. Aí vamos para o Pedro. O Pedro ontem ele foi um poste dentro de campo. Sabe, um poste que ficava parado no meio assim, aí a bola batia no poste e voltava. Que era o que acontecia com o Pedro. Pedro não conseguia segurar uma bola lá na frente. A bola batia nele e voltava, batia nele e voltava, batia nele e voltava. O Pedro está pessimamente mal. O Pedro, tecnicamente, ele está horroroso.
O Pedro, tecnicamente, vem muito mal nessa temporada. Ele não é nem a sombra do que ele foi ano passado. Tá? O futebol do Pedro hoje, não dá nem para ele ser convocado para jogar no Bangu. Hoje, nesse atual elenco do Flamengo, o que dá para a gente livrar a cara ali um pouquinho é do Fabrício Bruno, do Gerson e do Pulgar. Porque o restante... Ontem o Cebolinha entrou até bem no jogo. Eu até fui contra a saída dele para a entrada do Bruno Henrique. Muito antes do Bruno Henrique fazer as cagadas que ele estava fazendo. Por quê? Porque o cara estava bem, pô. Para que você vai tirar um jogador que está bem na partida para botar o outro, porque o outro tem que jogar? Não entendo essas coisas. Sério, não entendo. Aí, chegamos em quem? No Gabigol. Nunca teve uma temporada tão horrorosa quanto vem tendo essa. A temporada de Gabigol é triste, cara. Ah, mas o Pedro tá muito mal. O Pedro e o Gabigol, os dois juntos, não eram nem para estarem jogando. Nem junto e nem separado. Nenhum nem outro. Ah, mas a bola não chega no Gabigol e tal, ou não chega no Pedro. Tá, mas eles estão péssimos, todos dois. Péssimos. Gabigol, esse ano, foi um dos piores anos da carreira dele no Flamengo. Ele está gordo, ele está acima do peso, e ele parece que ele entra com uma preguiça tão grande dentro de campo. Gabigol ficou 20 minutos ontem no jogo e não pegou na bola. Não pegou na bola, não deu um combate, não fez nada. O Gabigol foi um inútil dentro de campo. O Pedro foi um poste, mas o Pedro ainda, ele ainda participa um pouquinho do jogo. O Gabigol ontem foi um conjunto de nada. O Gabigol foi um zero à esquerda. E aí a gente chega naquilo que a gente já vem falando aqui, né, no vídeo. Tema desse vídeo. Sobre a renovação de contrato do Gabigol. Sinceramente, eu não renovaria com o Gabigol hoje por 5 anos. Isso que querem fazer é loucura. É o desespero do Landim, porque ele não quer sair da presidência do Flamengo. Então, ele não quer, como presidente do Flamengo, perder jogadores que são ídolos do clube e que estão na história do clube. Só que o nome disso é egoísmo. O contrato do Gabigol só vai terminar em dezembro de 2024. Para que ter essa pressa para querer renovar? Ah, mas o do Bruno Henrique terminava agora em dezembro. Pô, o contrato do Bruno Henrique acabou, irmão. O contrato dele ia acabar agora em dezembro. Daqui a 2 meses ele não seria mais jogador do Flamengo. Agora, o que querem fazer com o Gabigol é uma coisa aberrante, cara. Renovação de contrato por 5 anos com aumento salarial. Gabigol ganha o maior salário do Flamengo. É o de Gabigol. Acho que depois vem o do Arrascaeta. O salário do Gabigol é o maior salário do clube hoje. Ele ganha salário de jogador que atua na Europa. Ele ganha no Flamengo. E o Gabigol é o que hoje lá no Flamengo? Cara, hoje ele é reserva do Pedro. Como que você tem um jogador que tem a maior folha salarial do clube, né? O maior salário, melhor dizendo, do clube, e esse cara é reserva. E esse cara vem e fala, eu quero renovar por 5 anos com aumento. E o presidente do Flamengo aceitou. Vamos renovar. Isso daí abre um precedente muito negativo para os demais que virão depois para renovar contrato. Pedro, Arrascaeta, tá? Esse pessoal aí, que também é ídolo lá no clube, que também tem a sua parcela grandíssima de contribuição nos títulos do Flamengo. Pedro foi rei da América no passado, artilheiro da Libertadores. Fez gol decisivo
Copa do Brasil também, que nós ganhamos, tanto na semifinal quanto na final. Então, o que você acha? Que ele vai chegar na hora que ele for pedir renovação de contrato? Ele vai querer pedir altíssimo também, igual o Gabigol. Então, esse precedente que o Landim está abrindo é muito ruim. Porque ele quer fazer as vontades dele e do vereador que morde virilha. Então não dá, cara. Eu sou contra essa renovação de contrato por 5 anos. Eu sou contra. Eu acho que a renovação de contrato de Gabigol pode esperar. Ah, mas ele vai assinar um contrato aí, um pré-contrato contra o time. Então que assine, pô. Eu só acho uma coisa. Hoje, no futebol brasileiro, não tem ninguém que vá pagar para Gabigol o que o Flamengo paga para ele. Ninguém, cara. Pode ter lá o Atlético Mineiro, seus mecenas, pode vir o Palmeiras com a Crefisa da Leila, que nenhum deles pagam para o Gabigol hoje aquilo que o Flamengo paga de salário para ele. Eu duvido, mas não pagam mesmo. Então, eu sou contra renovar com o Gabigol hoje por 5 anos. Eu acho que o Flamengo tem que esperar. Se caso o ano que vem, por exemplo, o Tite fazendo uma pré-temporada ali no Flamengo desde o início do ano e tal, e Gabigol lembrar que ele precisa entender que ele tem que deixar um pouco a carreira do Lee Gabi e focar mais na carreira do atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque é aquele Gabigol de 2019, de 2020, que a torcida do Flamengo quer de volta. Esse daí não. Esse Gabigol 2023, sinceramente, eu quero ele muito longe do Flamengo. Esse Pedro aí, versão 2023, eu quero ele longe do Flamengo. Eu quero o Pedro 2022, eu quero o Gabigol 2019, 2020. Não esse que está lá. Então, assim, é preocupante. E aí, como eu falei que existe uma polêmica gerada, sim, por quê? Porque alguns vice-presidentes lá do Flamengo não querem essa renovação de contrato por 5 anos. Não querem. Tá? Já deixaram claro e vão tentar convencer o Landim a não assinar essa renovação de contrato do Gabigol. Porque isso daí realmente é, sabe, é uma coisa de louco você assinar 5 anos de contrato para o Gabigol. Ele jogando essa bolinha menor que o meu salário de professor. Não dá para a gente imaginar isso aí. Eu espero, sinceramente, que o Landim possa reconsiderar isso daí. E dizer, não, vamos esperar um pouco mais aí, essa renovação de contrato aí, não precisa ter pressa para isso. O contrato dele só acaba ano que vem, final do ano que vem. Então não tem por que ter essa pressa toda para renovar. Se Gabigol, sinceramente, se Gabigol tivesse, assim, comendo a bola, eu até, sabe, seria a favor de uma renovação de contrato com ele agora, mas não por 5 anos. Isso é loucura, cara. Ele ainda tem mais 1 ano de contrato, você dá mais 2 anos de contrato para ele, você está dando 3 anos de contrato para ele. Agora o cara quer 5 anos de contrato e ainda por cima com aumento salarial, isso é piada, gente. Isso é piada. É um escárnio, é um abuso com a cara do torcedor do Flamengo. É isso. Então eu espero que Landim tenha vergonha na cara e não venha assinar essa renovação de contrato. Grande abraço, saudações rubro-negras e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, hein?